Olá, meus caros, dando continuidade às espécies de dolo, tá? Dando continuidade aí às nossas espécies de dolo na tela. Vamos adiante. Vamos lá. Dolo de propósito e dolo de ímpeto. Eu acho que você já viu comigo aí o que é o crime de ímpeto, né? Crime de ímpeto são os crimes praticados com dolo de ímpeto. Crime de ímpeto são os crimes praticados com dolo de ímpeto. O que é o dolo de propósito e o dolo de ímpeto? O dolo de propósito é aquela conduta premeditada, pensada, que o agente premedita. Normalmente, alguns crimes são praticados por premeditação, sem problema. E a premeditação, olha que interessante, a premeditação, ela não serve normalmente como uma qualificadora ou causa de aumento de pena. Não, premeditação é o normal do crime. O crime foi pensado, foi premeditado. Estou falando isso por quê? Homicídio com dolo de propósito, homicídio pensado, premeditado. Homicídio premeditado. O que é o homicídio premeditado? Homicídio premeditado normalmente é o simples. A televisão normalmente vai falar, a mídia vai falar do homicídio premeditado. O homicídio foi premeditado. Simples, dolo de propósito. O crime com dolo de propósito é aquele pensado, refletido. É o dolo de propósito. Dolo de ímpeto é aquele crime praticado normalmente com raiva, ali na ânsia, no ímpeto. Temos uma privilegiadora para o homicídio praticado com dolo de ímpeto. Um caso privilegiado. Homicídio praticado sob o domínio de violenta emoção logo após injusta provocação da vítima. É dolo de ímpeto. Tá vendo? Na raiva ali, sem premeditação. Professor, mas eu ouvi falar que o homicídio premeditado é qualificado. Por ser premeditado, não. Ele pode ser qualificado por outra coisa, que vem da premeditação. Por exemplo, emboscada. Se ele foi praticado por emboscada, porque a pessoa premeditou, pensou e fez a emboscada. Ele é qualificado por causa da emboscada e não da premeditação. Professor, ele é qualificado quando ele retira a defesa da vítima. Ele retira a capacidade de defesa da vítima. É a mesma qualificadora da emboscada, da traição. Retira ali a capacidade de defesa da vítima. Se o agente pensou, até os defensores públicos, advogados criminalistas, são altamente contra essa qualificadora. Eu também. Eu sou contra essa qualificadora. Porque assim, homicídio praticado sem dar o direito de defesa para a vítima. Se eu vou praticar um homicídio, eu vou dar direito de defesa para ela? Isso é qualificadora? Não, isso é o próprio crime. Ou seja, se a gente for pegar na prática, os homicídios, em regra, são qualificados, porque eu não vou dar direito de defesa. Claro, claro. Então eu entendo que essa qualificadora ela não deveria existir. Isso faz parte da essência do próprio delito, mas existe. Ela existe. Não dar direito de defesa da vítima. E aí, normalmente, se houve o dolo de propósito, se houve a premeditação, a pessoa não vai dar direito de defesa. E aí é qualificado. Não pela premeditação, é porque ela não deu direito de defesa. Não pela qualificação, mas é porque ela não deu direito de defesa. Tudo bem? Que é uma qualificadora. Tranquilo? Na tela. Vamos lá. Dolo de propósito, dolo de ímpeto. Dolo natural era aqui que eu queria chegar. Dolo natural e dolo normativo. Dolo natural e dolo normativo. Esse dolo natural e dolo normativo, ele já foi comentado quando estudaram teorias da conduta. Quando se estuda teorias da conduta, eu falo de dolo natural e dolo normativo, porque tem ligação. Isso aqui foi uma evolução da teoria neocantista para a teoria finalista. Então vamos ter que fazer uma passagem rápida da teoria neocantista para a teoria finalista. Na teoria neocantista, o dolo estava na culpabilidade. Então, teoria neocantista aqui, ó, neocantista. Professor, qual é o autor da neocantista? Mesger. Você já está aprendendo, já está na massa do seu sangue. Ok, já está na massa do seu sangue. Então, neocantista, eu tinha lá fato típico, mais ilícito, ou antijurídico, mais a culpabilidade.
A culpabilidade era formada de imputabilidade, de dolo ou culpa, e posteriormente, no final dela foi colocada a exigibilidade de conduta diversa. Ok? E esse dolo era formado de quê? Esse dolo era formado de vontade, consciência e atual consciência da ilicitude. Ok? Na teoria finalista de Wesel, o que Wesel fez? A teoria do crime sendo formada por fato típico, mais ilícito, manteve a estrutura geral, né? Mais a culpabilidade. Essa estrutura foi mantida. No entanto, ele pegou o dolo e a culpa e colocou lá dentro da conduta. Sendo a conduta dolosa, dolo ou culpa. E o dolo sendo dolo formado de vontade ou consciência. Sendo dolo formado de vontade e consciência. Professor, e o dolo anterior da neocantista era diferente. Eu tinha vontade, consciência e atual consciência de ilicitude. O que aconteceu com a atual consciência de ilicitude? Ficou na culpabilidade. Culpabilidade sendo formada de imputabilidade. A atual virou potencial consciência de ilicitude. E exigibilidade de conduta diversa. E exigibilidade de conduta diversa. Ou seja, Wesel traz o dolo somente com seus elementos naturais. Vontade de praticar o fato e consciência, o elemento cognitivo. Consciência sobre o mundo real e não consciência sobre a norma penal. A consciência sobre a norma, sobre a ilicitude, se o fato é certo ou errado, fica na culpabilidade. A potencial consciência fica na culpabilidade. Por isso que o dolo neocantista é chamado de dolo normativo. Ou colorido. E o dolo finalista é chamado de dolo natural. Somente elementos naturais. Dolo natural ou sem cor. Dolo acromático. Dolo natural ou dolo acromático. Isso cai em prova? Claro, né? A diferença de dolo normativo para dolo natural. Perfeito, tranquilo, show de bola. Isso aí em prova vai te diferenciar dos demais, tá? Isso em prova vai te diferenciar dos demais. Maravilha. Continuando aqui nas nossas teorias do dolo, diferenciado para você dolo normativo de dolo natural. Questãozinha pra gente. João, dirigindo um automóvel, com pressa de chegar ao seu destino, avançou com o veículo contra uma multidão. Avançou com o veículo contra uma multidão. Consciente de ocasionar a morte de um ou mais pedestres, sem nem saber quem estava lá, mas ele falou assim, ó, é possível, mas sem se importar com essa possibilidade. Consciente de ocasionar o resultado morte. Consciente de ocasionar o resultado morte. Com risco aí de ocasionar. Era uma probabilidade. Era uma probabilidade. Mas ele não se preocupou. Ele
assumiu o risco, sem se importar com essa possibilidade. João agiu com dolo direto, culpa, dolo indireto, culpa consciente, dolo eventual. Olha a questão. Você marcaria o que nela? Você marcaria dolo indireto ou dolo eventual? Dolo eventual. Porque o dolo indireto, ele pode ser eventual ou alternativo. Ou seja, existe uma outra possibilidade. E a questão, ela vai no cerne, no eventual. Apesar de o dolo eventual ser uma espécie de dolo indireto, a questão vai no cerne do dolo eventual. Então, marque o mais específico. Também é um dolo indireto? Sim, também é um dolo indireto. Porque dolo eventual também é indireto. Mas entre o mais genérico e o mais específico, qual que você marca? O mais específico. Interessante que se fosse um caso, olha só, se fosse um caso de dolo alternativo, você marcaria o quê? Dentre essas alternativas aí. Dentre as alternativas, você marcaria dolo indireto, que seria dolo indireto alternativo. Mas não tem dolo alternativo nas questões, mas é indireto. Mas entre dolo indireto e dolo eventual, marque eventual. Ok? Tranquilo? Ou se a questão trouxesse um conceito só de indireto, onde há a indeterminabilidade do sujeito ou do crime praticado. Tudo bem? Na tela, vamos adiante. Questãozinha. Minas Gerais, promotor de justiça. Minas Gerais, promotor de justiça. Estou pegando só questão difícil, né? Nem sempre. O dolo normativo, vou até voltar lá para adicionar um nomezinho para você. O dolo normativo também é chamado de dolo híbrido. É híbrido porque ele junta aí elementos naturais e elementos normativos. Ele junta a vontade e consciência, que são elementos naturais, com os elementos normativos. Dolo híbrido. Ok? Dolo normativo ou dolo híbrido. Então, interessante aí que pode ser que caia na sua prova. Show de bola. Interessante isso aqui, a diferença de dolo natural para dolo normativo, porque essa diferença, ela fundamenta o erro de tipo e o erro de proibição. A fundamentação está aqui. Olha só, essa consciência aqui do dolo é a consciência daquilo que está visível aos olhos. Então, eu tenho consciência de que eu estou vendo uma câmera, de que eu estou vendo aqui uma caneta, de que estou vendo um passador. É a consciência do que está visível aqui. Se eu erro sobre a consciência do que está visível aos olhos, é erro de tipo. O erro de tipo é o erro sobre a consciência daquilo que está visível aos olhos. É a consciência do dolo natural. Por isso que o erro de tipo exclui o dolo. Erro de tipo exclui o dolo. Tudo bem? Professor, pode colocar na tela. E essa consciência aqui? É o quê? Não é a mesma, não? Não. Essa consciência que virou o potencial consciência da ilicitude não é a consciência sobre os fatos, sobre aquilo que está visível aos olhos. É a consciência sobre a norma penal. Se aquilo que eu estou praticando é certo ou errado. É o meu conhecimento, a minha consciência sobre a norma, sobre o mandamento proibitivo que sai lá da norma penal. O Código Penal fala para mim, não matarás. Essa é a norma que vem para mim, opa, não matarás. Não tem nada a ver com os fatos. É a conduta que eu internalizo, opa, eu não posso matar, eu internalizo essa conduta. Se a minha consciência em relação a essa norma penal estiver errada, eu estou em erro de proibição. É quando você erra sobre se a conduta é certa ou errada. Porque você está errando em relação à consciência da ilicitude. Chamado conteúdo proibitivo da norma penal. A norma diz, não mate. Você, beleza, internalizei. A norma diz para você, não fabrique açúcar clandestinamente. Peraí, como? Não entendi. Eu nunca ouvi falar disso. É crime. É crime. Ah, é crime? Não sabia. A sua consciência em relação à norma penal é outra. Você acha que aquilo é certo, mas a norma penal diz que não é. Você não tem consciência sobre a ilicitude na norma.
a ilicitude da norma penal. Logo, isso é erro de tipo ou erro de proibição? Erro de proibição. Então, não confunda a consciência como elemento do dolo e a consciência da ilicitude que ficou na culpabilidade. Professor, quer dizer então que nas teorias clássicas, principalmente na teoria neocantista, o erro de tipo e o erro de proibição estavam juntos dentro do dolo? Isso. O erro de proibição excluiu o quê? Excluiu o dolo. Porque na teoria neocantista, a atual consciência da ilicitude fazia parte do dolo. Logo, o erro de proibição excluiu o quê? O dolo, o erro de tipo também. E excluindo o dolo, tanto o erro de tipo quanto o erro de proibição, questão de prova, excluiria o quê? A culpabilidade. Porque o dolo estava na culpabilidade. Percebeu? O dolo estava na culpabilidade. E o erro de tipo e o erro de proibição estava dentro do dolo. Tanto a consciência sobre os fatos, quanto a consciência sobre a ilicitude. No chamado dolo normativo. Então, os erros excluíam o dolo e excluíam, por consequência, a culpabilidade. Tudo bem? Tranquilo? Viajei demais? Conseguiu pegar? Show de bola. Estou te diferenciando, tá? Aqui a ideia é te diferenciar. Perfeito? Na tela. Vamos lá. Já fizemos a questãozinha, vamos fazer mais questões. Assinale a assertiva incorreta acerca do dolo. Eu peguei essa questão porque ela acaba por trazer outros conceitos de dolo pra gente, tá? Conceitos mais modernos. Mas a incorreta, né? Porque ele quer incorreta. O gabarito da questão é algo que a gente sabe, tá? Apesar de ser uma questão mais difícil, o gabarito é algo que a gente sabe. Por isso que eu trouxe ela, apesar de ter outras coisas. Tá? O dolo alternativo é a espécie de dolo indireto e apresenta-se quando o aspecto volitivo do agente se encontra direcionado de maneira alternativa, seja em relação ao resultado, seja em relação à pessoa contra a qual o crime é cometido. Isso é dolo alternativo, né? Tanto faz, A ou B aí, ó, tanto faz. Dolo alternativo. O nominado dolo de consequências necessárias. O que é o dolo de consequências necessárias? Olha aí, ó, algo que você já sabe. É o dolo direto de segundo grau. Então, o nominado dolo de consequências necessárias ou dolo direto de segundo grau é uma espécie de dolo indireto ou mediato. Tá certo ou tá errado? Está errado. Tá vendo que por mais que você não soubesse muito bem a letra B você sabia. Tá? Por mais que você não soubesse a letra B você sabia. E aí continua. Nós já pegamos a questão. Eu vou até colocar aqui, ó. Gabarito letra B. Ok? Já pegamos a questão. Perfeito? Ah, o resto eu não sei. Tá bom, tranquilo. Vamos trabalhar o que puder aqui. Teoria extremada do dolo. Vou falar com você, teoria extremada do dolo. E a teoria limitada. O erro sucessivo caracteriza a hipótese em que o agente atua com dolo geral. Tá aí, ó. Erro sucessivo, você já viu comigo, é a hipótese que o agente atua com dolo geral. Isto é, o agente, supondo já ter alcançado o resultado por ele visado, pratica a nova ação, que efetivamente dá causa ao resultado por ele pretendido. Correto? Então você viu comigo o erro sucessivo. Ou seja, o agente, achando que já matou, ele pratica uma nova conduta. E essa nova conduta que efetivamente dá causa. Ele enterra, ele joga no rio. Erro sucessivo acontece nas hipóteses de dolo geral. Aberratio causae ou erro quanto ao nexo de causalidade. Show? Tranquilo? Na tela. Só a letra D que eu não comentei nada contigo que eu vou comentar agora. Teoria extremada do dolo e teoria limitada do dolo. Era teoria extremada do dolo e teoria limitada do dolo. Tem a ver com o nosso... Tem a ver aí com o nosso dolo normativo e dolo natural. Para a teoria extremada do dolo,
A real ou atual consciência da ilicitude é elemento do dolo. Enquanto, para a teoria limitada do dolo, este é integrado pela potencial consciência da ilicitude. Pela teoria extremada do dolo, essa está correta, né? A gente já viu a B que está errada. Pela teoria extremada do dolo abrange tudo. A real consciência da ilicitude é elemento do dolo. É elemento do dolo. Enquanto que para a teoria limitada do dolo, este é integrado pela potencial consciência da ilicitude. Teoria extremada e teoria limitada do dolo tem relação com o dolo normativo. Tá? Tem relação com o dolo normativo. Um ponto que eu não trabalhei, mas eu irei trabalhar quando falar sobre teoria extremada e limitada da culpabilidade. Tudo bem? Eu falo isso aqui lá em culpabilidade contigo. Perfeito? Mas na tela, você matava a questão na letra B, sem problema nenhum. Você matava a questão na letra B. Mais uma questãozinha. Promotor de Justiça de Goiás que foi anulado. É o concurso, não a questão. O concurso foi anulado e teve uma reaplicação. Segundo as lições de Rogério Sanches Cunha e Juarez Cirino dos Santos, em suas obras Manual do Direito Penal e a Moderna Teoria do Fato Punível, respectivamente, é incorreto afirmar sobre o dolo. No dolo de propósito, o sujeito age com vontade e consciência refletida e premeditada, enquanto que no dolo de ímpeto, o autor age com modo repentino, sem intervalo entre a cogitação e a execução do crime. Parece-me correto, né? Dolo de ímpeto e dolo de propósito. Então, dolo de propósito, pensada, refletida, premeditada. Dolo de ímpeto, repentino, sem intervalo entre cogitação e execução. Cogitou, executou. Cogitou, executou. É rápido. Entende-se por dolo abandonado a conduta do agente que, afastando-se de seu propósito inicial, desiste de prosseguir na execução de determinado delito ou atua para impedir que o resultado se concretize. Não, pode vir comigo, não falei ainda o que é o nosso dolo abandonado. Tá? Eu não falei ainda o que é o nosso dolo abandonado. Eu vou falar para você sobre dolo abandonado quando eu tratar de desistência voluntária e arrependimento eficaz. O agente, ele inicia a execução de delito e depois ele fala, não quero mais. Ou ele desiste, ou ele vai lá e impede o resultado. São os casos de chamado dolo abandonado. Dolo abandonado, desistência voluntária e arrependimento eficaz. Tudo bem? Pode colocar na tela. Nossa letra B está correta. A nossa letra B está correta. Dolo abandonado é caso de desistência voluntária, desiste de prosseguir e atua para impedir arrependimento eficaz ou resipicência. Continuando. Já veio com gabarito. A teoria penal moderna distingue três espécies de dolo. O dolo de intenção, o propósito direto e o propósito condicionado. Teoria moderna isso aqui. No primeiro caso, a intenção, é bom que você aprende. A intenção designa que o autor pretende realizar, dolo de intenção. O propósito direto abrange as consequências típicas previstas como certas ou necessárias, dolo de propósito direto. E o propósito condicionado indica aceitação ou das conformações aceitação das ou conformação com as consequências típicas previstas como possíveis. O propósito condicionado ele é próximo do dolo eventual. Propósito direto, dolo direto. Dolo de propósito condicionado é o dolo eventual. E letra D. O erro de tipo significa defeito de conhecimento do tipo legal, e assim exclui o dolo, porque uma representação ausente ou incompleta não pode informar qualquer dolo de tipo. Assim, se o erro é inevitável, exclui o dolo, enquanto o erro evitável exclui o dolo e a punição por crime culposo. Essa parte final já está errada. Tá? Já poderia dizer que está errado na parte final. Já poderia dizer que o que está errado aqui, ó. Erro inevitável exclui dolo e culpa. E erro evitável exclui só dolo. Não exclui a culpa. Está dizendo que o erro evitável exclui dolo e a punição por crime culposo. Não, o erro evitável não exclui a punição por crime culposo, se houver previsão legal. Esse é o erro inevitável. Tudo bem? Erro de tipo significa defeito de conhecimento do tipo legal. Não.
Erro de tipo não significa defeito de conhecimento do tipo legal. Erro de tipo significa erro em relação aos fatos, em relação ao mundo real, já viu comigo. Irei aprofundar isso quando falar da teoria do erro, tudo bem? Irei aprofundar quando tratar sobre teoria do erro, pode vir comigo. Com isso, termino teorias do dolo. Vou fechar aqui para deixar para o próximo bloco iniciarmos tipo culposo. Fechamos, terminamos tipos dolosos. Trouxe aqui o que de possível para você, possibilidades dentro das nossas limitações de tempo. Tudo bem? Próximo bloco, então, eu falarei sobre crimes culposos. Muitas questões de prova. E com certeza, toda vez que eu falo de crime culposo, eu trago também crime doloso. E diferencio. Por exemplo, qual a diferença de culpa consciente para dolo eventual? Cai em prova? Demais. Tá demais. Saber a diferença de culpa consciente para dolo eventual. Tudo bem? Um abraço. Espero você na continuidade. Tchau, tchau.